Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Leonardo, estamos dando continuidade à nossa preparação para a prova oral do Polícia Civil de São Paulo, cargo de investigador de polícia. A primeira pessoa que será erguida hoje em nossa banca simulada será a candidata Fernanda. Boa tarde, candidata, tudo bem? Boa tarde, excelência, tudo bem? Tudo bem. Candidata, iniciaremos agora a sua avaliação oral com a disciplina de língua portuguesa. Eu gostaria de saber qual é o plural de decreto-lei e de guarda municipal. Excelência, decreto-lei, o plural diz decretos-lei. E, por favor, qual que é a outra, excelência? Guarda municipal. Guardas municipais. Teremos outras oportunidades. Qual é o pronome e o tipo do pronome? Teremos outras oportunidades. Outras, excelência. Excelência, não me recordo. Não se recorda do quê? Do pronome, do nome do pronome. Qual o tipo do pronome ou qual é o pronome da frase? O pronome é outras, excelência, mas eu não me lembro o nome. Ok. Comprei um refrigerante de 1,5 litros. Qual é o tipo de numeral presente na palavra meio? Excelência, refere-se a um numeral fracionário. Vamos no cinema. Qual é o vício de linguagem nessa frase? Solecismo, excelência, é um erro de sintaxe. O certo seria vamos ao cinema. Já indo agora para a disciplina de noções de direito, conforme a LOP, quais são as pessoas competentes para escrever elogios nos assentamentos dos policiais civis? Excelência, as pessoas competentes compreendem o delegado-geral de polícia, delegado de polícia e outros, excelência, que eu agora não me recordo. O crime de invasão de dispositivos informáticos processa mediante qual tipo de ação penal? Ação penal pública condicionada à representação, excelência. Em todas? Há alguma exceção? Ou é sempre condicionado? Excelência, se de repente ferir a administração pública, aí se processa mediante a ação penal pública incondicionada. Se envolver a administração pública. Qual é a natureza jurídica da prisão domiciliar no Código de Processo Penal? A natureza jurídica da prisão domiciliar, excelência, a natureza jurídica dela é de substitutiva da prisão preventiva, excelência. A natureza é substitutiva? Sim, ela substitui. O nome da natureza é essa. Ela é uma... Excelência, ela é uma prisão cautelar, ela é uma prisão cautelar e ela substitui a prisão preventiva, desde que observados alguns requisitos previstos na lei. Então, no caso, essa é uma forma de cumprimento de pena? Na verdade, é uma forma de cautelar de cumprimento de pena, excelência. Ok. Candidata, o que é o autocontrole da administração pública e em quais situações ele ocorre? Controle da administração pública, excelência, ele se refere ao autocontrole. No caso, excelência, a autotutela, o autocontrole da administração pública, ela se dá nos casos que a administração pública, ela controla os próprios atos, sem necessidade de interferência, de ingerência do Poder Judiciário. Pode ser através da anulação dos atos, nos casos de ilegalidade, ou de revogação dos atos, quando inoportunos ou inconvenientes, excelência. Ok, candidato, muito obrigado. Indo agora para a disciplina de criminologia. Gostaria de saber como o método empírico pode auxiliar na análise do padrão de crimes em uma área específica. Excelência, o método empírico, ele pode auxiliar através da observação daquele local, ele pode também auxiliar, excelência, através da análise de casos concretos para se chegar aos fatores de criminalidade, combate e prevenção dessa criminalidade, excelência. Então, através da experimentação, da observação e análise de casos concretos, excelência. Sim, através disso vai acontecer o quê? Ele vai auxiliar como daí? Auxilia no combate de políticas, auxiliando na prevenção da criminalidade através de políticas públicas, maneiras eficazes de se combater o crime. Ok, muito obrigado, candidato. Eu gostaria de saber agora como a mídia pode contribuir para a revitimização de uma pessoa. Excelência, a mídia, ela contribui para a criminalização, no sentido, para a vitimização, perdão,
Revitimização, candidata. Revitimização. Revitimização, perdão, excelência. Ela pode contribuir, excelência, no tocante a dizer, de alguma forma, fazer, incutir na mente da sociedade que aquela vítima, ela foi responsável, de alguma maneira, pelo crime, excelência, dizendo que aquela vítima deu causa para o crime, e a vítima, internalizando isso, ela vem a sofrer esse abalo psicológico, excelência, diante dessa exposição massiva dela para a população, para a sociedade. Ok. Candidata, como a criminologia feminista critica as teorias tradicionais? Excelência, a criminologia feminista, ela critica no sentido de que ela defende, ela entende que perdão, desculpa, excelência, a criminologia feminista, ela entende que a sociedade atual, ela é extremamente sexista. As leis hoje vigentes são de cunho patriarcal, excelência, ou seja, põe em evidência a figura masculina em detrimento à figura feminina. Então, nesse caso, excelência, a criminologia feminista, ela compreende que existe a falta de representação da mulher, a violência contra a mulher, muitas vezes, ela não é colocada em evidência como deveria, não existe uma rede de proteção eficaz, ou seja, ela critica, dizendo que o sistema de justiça criminal, ele é discriminatório no que diz respeito ao gênero, à mulher. Candidata, a Polícia Civil de São Paulo, sendo uma polícia judiciária, poderia executar políticas de prevenção primária em caso de drogas? Sim, excelência. Ela poderia ajudar, ela pode ajudar, no caso, colocando, por exemplo, excelência, uma UPP numa comunidade, a fim de ter essa interação entre a comunidade e a polícia, ou seja, excelência, promovendo medidas educativas para que o indivíduo não venha a cometer crimes, para que se combata o crime, excelência, já na raiz do problema dele. Ok, candidato, muito obrigado e boa sorte. Próximo candidato a ser arguido agora será o candidato Vitor. Boa tarde, candidato, tudo bem? Boa tarde, excelência, tudo bem. Candidato, já de antecipo de antemão, já falo inicialmente que o senhor não poderá utilizar papel e caneta em hipótese alguma nessa arguição. Perfeito, excelência. Candidato, iniciaremos agora a sua avaliação com a disciplina de língua portuguesa. Prefiro tênis do que futebol. Essa frase está correta? Excelência, essa frase está incorreta. A verdade é que o verbo rege a preposição a. Então, nós devemos, na frase, colocar prefiro isso a aquilo. Candidato, quando são utilizadas as aspas? Excelência, nós utilizamos as aspas para nos referirmos a uma citação, né, dada de outro autor, ou mesmo para destacar uma palavra, quando é proveniente de um estrangeirismo, em situações em que aquela palavra determina um destaque excepcional. Candidato, as palavras beijo, caixa e sabão, elas possuem qual tipo de encontro vocálico? Só um momento, excelência. Beijo, caixa e sabão. Excelência, todas as palavras possuem o hiato. Candidato, qual a diferença entre verbos irregulares e defectivos? Ok. Excelência, um momento, por gentileza. Excelência, procedendo pela minha resposta, os verbos irregulares e verbos defectivos são duas classificações dos verbos, né? Quando nós falamos dos verbos irregulares, nós falamos de verbos que admitem ali uma transformação no radical quando do fenômeno de desinência. A gente pode dar, a título de exemplo, o verbo por, né? O verbo por, ele sofre alteração no radical. Quando a título de exemplo, nós temos os verbos defectivos, né? Foi me pedida essa classificação. Os verbos defectivos são aqueles que a primeira pessoa do singular, do modo indicativo, né? Do presente, do modo indicativo, não admite a flexão. E aí nós temos, por exemplo, o verbo precaver como sendo, né, um derivativo dessa classificação. Ok, candidato, muito obrigado e boa sorte. Candidato, iniciaremos agora a sua avaliação de noções de direito. A Lei Maria da Penha estabelece 3 diretrizes sobre a inquirição de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. São 3 diretrizes. Eu gostaria de saber quais são elas. Excelência, são diretrizes que pautam ali o tratamento dessa vítima, como Vossa Excelência pôde mencionar, né, em âmbito ali de inquirição. Primeiro, né, a vítima deve ser colocada em distância daquela pessoa que provocou a infração em seu desfavor e daquelas testemunhas que podem ali lhe ofertar uma revitimização. Ademais, nós temos uma diretriz que pauta, né, que a vítima ela não deve proceder diversas vezes sobre o mesmo fato, né, não causar a revitimização e, óbvio, o atendimento a essa vítima
ele deve ser especializado, então prover locais em que essa vítima seja acolhida conforme a sua idade, conforme a prática de infração que se discorreu em seu desfavor. Candidato, segundo a Constituição Federal, desculpa, segundo a Constituição do Estado, São Paulo, quais são os princípios que devem ser observados no âmbito da administração pública? Ok. Excelência, a administração pública, em âmbito de Constituição estadual, ela estabelece os mesmos princípios que a Constituição Federal estabelece, a título de princípio da simetria, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, mas ela vai além. Ela provê ainda outros 4. Né? Nós temos a finalidade, o interesse público, a motivação e razoabilidade, Excelência. Candidato, é correto afirmar que o uso de documento falso é um crime remetido? Sim, Excelência, é correto afirmar. Quando nós falamos de uso de documento falso, a depender ali da sua natureza, né? Nós vemos um crime que exaure outros crimes de falso, né? Então, sim, é correto falar que é um crime remetido. Candidato, se determinada prova for considerada ilícita, elas deverão ser desentranhadas do processo. Isso aí já tá, todo mundo já sabe. As peças como a denúncia, elas também deverão ser desentranhadas do processo? Excelência, em verdade, as provas ilícitas, elas incorrem ali no desentranhamento, mas tudo dependerá. Se em verdade porque a acusação que paira em desfavor do agente for pautada em uma infração ilícita, na verdade, de angariação de elementos de informação, de provas também ilícitas, sim, o processo ele será fulminado. É evidente que as provas ilegítimas, aquelas colhidas em violação ao procedimento, elas não vão causar esse vício de fulminação do processo. Apenas as provas materiais, as provas que foram colhidas de forma errada, elas podem ser refeitas em contraditório judicial. Que candidato agora para a disciplina de criminologia. Candidato, ao lidar com vítimas de violência doméstica familiar, como o senhor, como investigador de polícia, poderia aplicar os conceitos de vitimologia para melhorar esse atendimento? Excelência, poderia repetir, por gentileza? Gostaria de saber com o senhor como poderia utilizar seus estudos e conceitos da vitimologia para melhorar o atendimento com vítimas de violência doméstica e familiar. Sim. Excelência, poderia usar os meus entendimentos de criminologia como um todo, em verdade, né? E vitimologia, gostaria de saber, candidato. Sim, mas como em vitimologia, nós temos a prevenção secundária, né? Prevenção primária, as prevenções que pautam ali, principalmente a revitimização. Então, não respeitar a vítima em sua condição de vítima, né? Não perguntar diversas vezes sobre o mesmo fato, não tratar a vítima como menor em razão da falta que lhe foi acometida, e, evidente, né? Acolher aquela vítima, porque para não causar uma vitimização terciária nessa vítima também, né? Porque mesmo como investigador de polícia, também sou membro da sociedade. Candidato, eu gostaria que agora que o senhor me citasse alguns autores que fundamentam a criminologia do conflito. Pode ser apenas 2, por gentileza. Excelência, Howard Becker e... Só um momento, Excelência. Howard Becker e Rosa de Olmo, Excelência. Quem? Rosa de Olmo. Candidato, um investigador de polícia percebe que certos grupos são mais abordados e criminalizados que outros. Como a criminologia do conflito explica essa seletividade? Excelência, a criminologia do conflito explica essa seletividade através tanto da seletividade da sociedade como um todo. Então, os próprios entes familiares, de amigos, rotulam as pessoas, né, pelas suas ações, e mesmo pelo sistema criminal, e principalmente pelo sistema criminal. Então, aquelas pessoas que procederam a práticas criminosas são rotuladas como bandidas desde a primeira vez que têm um contato ali com a polícia em qualquer esfera. Basicamente isso. Candidato, por último, explique qual é a relação entre a mídia e crime na criminologia cultural. Sim, excelência. A criminologia cultural é uma criminologia que, em verdade, busca estabelecer ali as causas e concausas das infrações penais em cada sociedade. Ela entende que cada sociedade tem tem condutas que que são criminosas e não criminosas. A mídia, ela tem um papel muito relevante, porque à medida que ela influencia as pessoas,
ela também vai uniformizar a forma de pensar e a forma de agir. Então, esse é o grande papel. A mídia ela pode colocar condutas em um papel de 100% corretos ou 100% erradas. Então, ela vai padronizar cada vez mais as sociedades. Ok, candidato, muito obrigado e boa sorte. Ok, muito obrigado. O próximo candidato servido agora será o candidato Antônio. Boa tarde, candidato, tudo bem? Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Candidato, iniciaremos agora a sua avaliação oral com a disciplina de língua portuguesa. Por que chovia intensamente, os campos se alagaram? Por que chovia intensamente, os campos se alagaram? Eu gostaria de saber qual é o advérbio nessa frase e o que ele expressa. O advérbio é intensamente. E o que ele expressa? Expressa quantidade. Quantidade? Um momento. Expressa. Porque chovia intensamente, os campos se alagaram. Excelência, expressa o advérbio imensamente, ele expressa. Intensamente. Intensamente, desculpa, expressa. É um advérbio de proporção. Candidato, qual é o significado de ubiquidade? Excelência, ubiquidade quer dizer que tem mais de um sentido a palavra. E inefável? É algo indestrutível. Indestrutível? Um momento, excelência. Eu não entendi só o que o senhor falou. Um momento, excelência, para eu formular minha resposta. Ok. É indestrutível. Indestrutível? Isso. Não entendi, eu não escutei. Indestrutível. Indestrutível. Candidato, como se escreve pagar na primeira pessoa do singular do presente do indicativo? Pagar na primeira pessoa do presente do indicativo, eu pago. O réu respondeu, não sou o culpado. Eu gostaria de saber se nessa frase há qual sinal de pontuação. Se quiser, pode utilizar o papel e a caneta. Poderia repetir, professor? Excelência. Frase, Claro. por favor. O réu respondeu, não sou o culpado. Há algum sinal de pontuação nessa frase? Quais são os sinais de pontuação que existem, ou se existem? Excelência. O réu respondeu, 2 pontos. Não sou culpado, ponto final. Candidato, muito obrigado, boa sorte. Vamos iniciar agora a sua avaliação na disciplina de noções de direito. Em que consiste o princípio da atualidade dos serviços públicos? Excelência, o princípio da atualidade no serviço público versa sobre os parâmetros em que a administração pública ela deve seguir para trazer junto à sociedade soluções atuais que possam ajudar no desempenho do serviço público. Pode ser também um desempenho interno, a questão da eficiência, e também para gerir melhor internamente, como também a eficiência, né, para levar o melhor serviço para a população. Em que consiste a transgressão praticar usura em qualquer das suas formas, presente na LOP? Excelência. É um ato proibido e pode causar demissão. É proibido praticar a usura, na verdade, é uma espécie de agiotagem, né? Isso dentro do serviço público, ele não é considerado como uma falha grave. Uma falha grave, ok. Candidato, o crime de tráfico de pessoas exige dolo com finalidades específicas.
Isso aí tá certo já. Gostaria que o senhor me citasse 3 dessas finalidades. Tráfico de pessoas exige um dolo com finalidade específica. Gostaria de saber 3 finalidades. Quais são 3 finalidades para desse crime? Excelência, o tráfico de pessoas, ele é um crime hediondo, previsto na nossa lei extravagante. O tráfico de pessoas para fins comerciais, para transplante e para trabalho forçado, ou análogo à escravidão. Ok, candidato. Candidato, aplica-se a Lei 9.099 aos crimes previstos no Estatuto do Idoso? Excelência, me perdoe que cortou aqui sua pergunta, eu não entendi por inteiro. Eu gostaria de saber se no Estatuto do Idoso, aos crimes previstos no Estatuto do Idoso, eu posso aplicar a Lei 9.099. Sim, excelência, pode. Em todos os crimes? Não, excelência. Todos os crimes, não. Ok, candidato, obrigado. E já tendo agora para a disciplina de criminologia. Na posição de um investigador de polícia, como o senhor abordaria crimes de ódio contra a comunidade LGBTQIAPN+, considerando a criminologia queer? Excelência, a abordagem tem que ser a mais respeitosa possível, levando em consideração que são seres humanos e que devem ter todo o respeito e respaldo das instituições, principalmente a da polícia. A opção não, mas o fato dessa comunidade já sofrer muita discriminação, não seria as instituições públicas que deveriam ainda mais estigmatizar esse público. Então, teríamos que ter todo o respeito e cuidado, uma vez que o papel da polícia não é transformar a consciência ou o modo que a pessoa vive, e sim respeitar e aceitá-las como elas são. No meu caso, como policial civil, trataria todos com todo o respeito possível. Assim, isso aí deve ser feito para qualquer cidadão, né, candidato? Estou perguntando especificamente para a criminologia queer, né, e a comunidade LGBTQIA+. Então, o senhor vai tratar eles iguais a qualquer outro cidadão? Excelência. Eu espero que o senhor, como investigador de polícia, trate todo mundo com respeito. Sim, a pergunta é na comunidade LGBTQIA+, considerando a criminologia queer. A comunidade, entendo dessa comunidade, acho que a atenção deveria ser dobrada, uma vez que essas pessoas já sofrem todo o preconceito da sociedade. Então, de que forma agir diante dessa situação? Acolhendo. Acho que a palavra acolhimento seria a palavra mais adequada para um tratamento humanitário em relação a essas pessoas. Ok, candidato. Candidato, de qual maneira o conceito interdisciplinar da criminologia auxilia no esclarecimento de crimes complexos? Sobre o conceito interdisciplinar, como ele auxilia no esclarecimento dos crimes complexos? Poderíamos trazer de forma interdisciplinar, a psicanálise, uma vez que a psicanálise ela vai atuar de forma mais minuciosa, até também auxiliando no perfilamento dos indivíduos que cometem crimes. Uma vez que você tem informações de outras ciências e você traz para a criminologia, isso vai contribuir de forma direta para a resolução de crimes complexos. Candidato, qual é a crítica feita à globalização em relação à expansão dos crimes ambientais? Excelência, poderia repetir a pergunta novamente, por favor? Não entendi. Gostaria de saber qual é a crítica feita à globalização em relação à expansão dos crimes ambientais.
Excelência, hoje o mundo está todo conectado. Então, tudo que se faz a nível de um país, o mundo inteiro é capaz de saber e de ter acesso às informações mais rapidamente. Uma vez que a globalização ela tem esse papel do enraizamento das informações. E no caso do... Um momento de silêncio, por favor, para eu formular melhor minha... E neste caso, a globalização, ela seria ela vai contribuir de forma pejorativa para o comprometimento, para a criminalidade em si. Candidato, explique como o racismo institucional impacta negativamente na justiça criminal. Excelência, o racismo institucional, ou seja, é o racismo que as pessoas, as minorias, seja os negros, pessoas de outra raça ou de religiões, elas sofrem pelas instituições, e elas impactam por quê? Porque elas sofrem, no caso, a vitimização secundária, né? Ela sofre porque ela recebe das instituições todo o estigma, e quando ela chega na sociedade, ela já chega toda a... ela já... Um momento, excelência, para eu formular melhor minha resposta. Causa impactos, excelência, porque elas sofrem uma rotulação que as próprias instituições colocam sobre elas. Ok, candidato, muito obrigado e boa sorte. Bom, o próximo candidato a ser erguido agora é o candidato Lucas. Boa tarde, candidato, tudo bem? Boa tarde, excelência. Tudo bem? Candidato, iniciaremos agora a avaliação oral para a disciplina de língua portuguesa. Eu gostaria de saber o que é inexorável. Só um minuto, excelência. Excelência, inexorável é aquilo que não se perde. Não se perde? É durável, algo durável. Candidato, conjugue o verbo prever no presente do indicativo. Ok, excelência, só um minuto. Eu prevejo, tu prevês, ele prevê. Nós prevê... Só um minuto, excelência. Nós prevamos, vós preveis, eles preveem. Qual que é o voz? Vós preveis. Candidato, qual a regra de acentuação das proparoxítonas? Excelência, as proparoxítonas são quando a antepenúltima sílaba é acentuada. No caso, todas as palavras. Todas as palavras são proparoxítonas? Não, todas as palavras que têm a sílaba tônica na antepenúltima sílaba é acentuada. O ladrão me roubou. Qual o sujeito nessa frase? Silêncio, sujeito é o ladrão. Como ele é classificado? Sujeito, sim, silêncio. Candidato, indo agora para a disciplina de noções de direito. Por qual crime responde o empresário que convence o servidor público a desviar verbas públicas e recebe uma parte do dinheiro desviado? Silêncio, corrupção ativa. Quando o particular solicita ao funcionário público desviar, no caso.
O policial civil que revelar dolosamente segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função com prejuízo para o Estado ou particulares está sujeito a qual penalidade? Excelência. Está sujeito à penalidade de demissão bem de serviço público. A autoexecutoriedade dos atos administrativos pode ser considerada a expressão de qual supraprincípio de tal direito? Excelência, ao princípio da supremacia do interesse público. Todo grupo vulnerável é uma minoria? Não, excelência. Pode ser que seja minoria e vulnerável, porém, são distintos. Dê um exemplo de um grupo que é vulnerável e não seja uma minoria. Por exemplo, as mulheres, excelência. Ok, já, muito obrigado. Agora para a disciplina de criminologia. Cite um exemplo de reação punitiva ao fenômeno criminal. Excelência, a prisão em si é uma reação punitiva ao fenômeno criminal. Cite um exemplo de aplicação prática da criminologia clínica. Excelência, seria estudar o preso em si e encontrar uma melhor forma de reinserir a sociedade, como, por exemplo, trabalho ou estudos por meio de educação para que ele volte melhor. Candidato, dentro da criminologia do consenso, gostaria que o senhor explicasse a visão de Durkheim sobre o crime. Excelência, a visão de Durkheim sobre o crime é de que o crime ele é... Só um minuto, excelência. Excelência, Durkheim é a teoria da anomia, na teoria do consenso, e de que o crime é algo natural, porém, quando há uma desregulação, uma desorganização muito grande das normas, o crime passa a ser anormal na sociedade. E aí gera problemas. Candidato, como o crime organizado influencia a estabilidade social? Excelência, o crime organizado ele influencia a estabilidade social por meio de corrupção nos agentes públicos, por exemplo, em que há o desvio, há lavagem de dinheiro e há menos recursos para a sociedade, consequentemente vai enfraquecendo as políticas públicas como um todo. Ok, candidato, muito obrigado e boa sorte. Obrigado. Isso aí, pessoal. Fizemos. Foi. Algumas questões fáceis, algumas difíceis, né? Mas nada que não desse para responder, certo? Eu buguei hoje aqui. Bom, vamos lá, gente. Fernanda, começamos aqui contigo, tá? Formal português. O plural de decreto-lei, gente, é o seguinte. A forma, em alguns lugares fala que pode ser decretos-lei, tá? Essa forma é meio que informal. Então, o formal e mais aceito na ortografia oficial é o decretos-leis. Beleza? Tá. Beleza? Uhum. Cuidado com isso aqui, porque tem vários lugares que colocam que aceita e tal. Muita gente já falou sobre isso. Professor, Oi. Desculpa, mas eu quero só compartilhar com os amigos. Teve uma coisa que eu fiz que me ajudou muito, que é essa questão de plural. Quer dizer, né, eu acho que foi me perguntado até agora, eu consegui. A lista da Amanda. Eu tô Tem uma pegando... lista lá, tá lá no site, lá disponível. Aqui, lá é boa pra caramba. Tá, a lista em plural plural é meio chato, assim, principalmente os curão, tá? E tem alguns plurais que aceitam vários plurais. Sim. Anão. Anões, anãos, aceito.
Tá? Tem alguns que citam até 3. Beleza? Então, dê uma olhada para não perder isso. Guardas municipais, correto. Teremos outras oportunidades, outras, é um pronome indefinido. Nossa, eu não lembrava. Teremos outras oportunidades, tá? Bom, comprei um refrigerante de 1,5 litro, é um numeral fracionário. Gente, por que não é um numeral partitivo? Porque eu não estou dividindo a quantidade na metade. Por exemplo, assim, eu tenho 10 garrafas, eu peguei 5 garrafas. Aqui é uma 5 de 10. Tá? Mas meio está dizendo de metade, de 50% daquela quantidade unitária. Tá? Então, por isso que respondeu correto aqui, numeral fracionário, uma fração. Sim. Então, vício de linguagem, vamos no cinema, solecismo. Perfeito. Depois da primeira arguição com você, eu estudei tanto vício de linguagem que gravou. Nunca mais, né? Nunca mais. Vamos lá, o vício de linguagem aqui, né, solecismo, agora sobre a LOP. Quem pode colocar elogio no assentamento? Eu dei 0 aqui para sua questão, tá? O delegado de polícia não pode, é só o DGP e o secretário de segurança pública, tá? O DGP e o SSP, beleza? Então, daí, mas eu falei o delegado geral, não, mas aqui não cabe esse tipo de resposta. Igual quando alguém fala o secretário, daí fala, o governador, daí cita, o delegado geral, daí fala o delegado também, eu dou 0. Tá. Não dou, porque ela foi citando vários lá, é claro que um ela ia acertar, né? Esse tipo de questão aqui, quando pede paz, ou fala todos, ou fala apenas um. Se falar só o delegado geral de polícia, aí sim receberia. Mas tentou vários outros, né? Aí não. Tá bom? O crime de invasão de dispositivo informático, né? Bom, crime de ação penal pública condicionada e se for envolvendo a administração pública incondicionada. A natureza jurídica da prisão domiciliar, aqui eu tive que tirar uma pontuação sua, porque ela não é uma forma cautelar de cumprimento, ela nem é uma forma de cumprimento de pena, né? Ela é uma medida cautelar substitutiva da prisão preventiva. Tá? Então, isso não quer dizer que ela é uma forma de cumprimento de pena, entendeu? Ela é uma medida que visa assegurar o processo penal. Tá. E vai protegendo ali os direitos fundamentais dos acusados e tudo mais, mas ela não é uma medida, nem uma forma de cumprimento de pena. Eu não posso cautelarmente já começar a cumprir a pena. Até que ela não, né? Beleza? Então tá, vamos lá. O que é o autocontrole da administração pública, né? Aqui o autocontrole é a autotutela. A capacidade da administração poder ver os seus próprios atos, né? E o dever dela de controlar, revisar os seus próprios atos. Tá? Sem precisar recorrer a outros poderes. Aí a gente tem a questão da anulação quando for ilegal, ou então da revogação quando ele for inconveniente ou inoportuno. Beleza? Perfeita a resposta. Você se jogando sua nota aqui? Só para depois passar, senão depois eu tenho que contar de todo mundo. Então. Vamos lá. Criminologia. Como o método empírico pode auxiliar na análise do padrão de crimes de uma área específica, né? Cuidado nesse tipo de resposta para não falar só sobre o que é o método empírico. Minha pergunta não foi essa. Aqui eu estou, mesmo às vezes que você não fala, eu tenha feito isso, eu estou falando para geral, tá bom? Para todo mundo ter o cuidado aqui. Pessoal, quando for feito assim, esse tipo de perguntas são perguntas situacionais, que você precisa aplicar o seu conhecimento na prática. Então, como que ele vai ser? Através dos dados coletados, através da observação, através dessa análise de dados, vai ser feito ali um estudo para, então, poder aplicar ele em alguma questão de política pública, em combate à criminalidade naquela região, em aumento do policiamento, em melhores estratégias e prevenções mais eficazes. Essa é a resposta certinha. Como a mídia pode contribuir para a revitimização? Olha só, agora quando ela se sente culpada pelo crime, qual que é o nome disso aqui? É heterovitimização. Heterovitimização. Não é a revitimização. Tá? O restante da sua resposta, ou seja, não é responsabilizando a vítima, mas é expondo a vítima, colocando de formas mais detalhadas, divulgando, fazendo com que a vítima, de tanto rever aquilo, ela comece a sentir novamente aquele drama do crime que ocorreu com ela. Né? Então, isso aqui, né, acaba influenciando na revitimização da pessoa, porque ela se sente que, toda aquela dor do crime que ela sofreu. Tá? Cuidado com a responsabilizando a vítima. Beleza? Mas o restante da sua resposta foi correta, né? Exposição massiva e tudo mais. Aqui eu tirei alguns pontos seus por conta disso. Como a criminologia feminista critica as teorias tradicionais, né? Aqui é uma questão bem batida, tá? Aqui faltou você utilizar a palavra androcêntrica. Essa palavra aqui é uma palavra mágica, tá? Sim. A criminologia tradicional, ela tem uma abordagem androcêntrica, focada no homem, né? Então ela negligenciou ali, historicamente, a questão da mulher. Ela só focou no homem.
né? E aí tem daí tem tudo aquilo, sociedade sexista, leis patriarcais, né? Que ela tem um enfoque muito maior no masculino do que no feminino. Sua resposta foi muito boa, perfeito. A Polícia Civil, como uma polícia, como ela pode executar políticas públicas de prevenção primária em caso de drogas? Aqui, o PP em comunidade seria prevenção primária ou secundária? Então, depois eu fiquei meio na dúvida, se não era... Eu lembrei depois dos consegues, de tudo. Então, aqui, a UPP em si, ela está mais focada numa região de risco, né? Sim. Comunitária, tá bom? O Então, consegue seria, professor? não sei se, mas, você pode só falar sobre medidas educativas, sobre dar palestras, chegar ali nas comunidades, sabe? Eu não precisa entrar... Sem exemplificar muito. Até porque você vai falar lá, tipo, do ProErd. Pô, mas o ProErd não é da Polícia Civil, é da Polícia Militar. Não, pelo amor de Deus. Aí tu fica entendeu? meio... Então, fala, seja mais generalista. Tá bom. Beleza? Então, tá. Deixa eu botar aqui sua nota. Foi uma banca média difícil, você foi muito bem, teria sido aprovada com 72,5%. Parabéns, aumentou a pressão e foi aprovado. Ótimo. Foi bem melhor que a outra, ainda bem. Já superou muito. Já deu uma evoluída, né? Muito Graças a Deus. Parabéns. Gostei também da postura, da forma que respondeu, tá? Não pediu para parar muito tempo, foi, manteve constante ele a fala. Lembro de todas as suas dicas agora, principalmente, eu nunca vou esquecer um exemplo que você me deu do iogurte. Tá na minha memória aqui. É isso. Português é complicado. Vamos lá. Vitor, cara, português, prefiro tênis, né? Aqui eu preferi exigir proposição A, sua resposta foi impecável, perfeita, tá? Quando são usadas aspas, né? Aí, citações, destacar palavras com sentido irônico, tá? Estrangeirismo, expressões populares, títulos de obras, tá? Ok. As palavras beijo, caixa e sabão, vacilou, né? Nenhuma tem hiato aqui, né? Ca e chá, né? Não é B e jo, né? Sabão, né? Esse aqui é hiato, é a separação das vogais, tá? É sabão, beijo, né? Tá bom? Todas são de tom. De tom, tá? Você tremeu quando eu falei para não utilizar papel e caneta. Todas as últimas bancas que você fez comigo, você pediu para utilizar papel e caneta. Dessa vez eu falei assim: o Vitor tá aqui, ele não vai utilizar papel e caneta. Então eu já fui enfático ali. Eu fiquei tranquilo, não tremi dessa vez, não. Boa. Com relação aos verbos irregulares e defectivos, né? Bom, você aqui bem direto na resposta, os irregulares, eles têm alteração no radical. E os defectivos não possuem alguma conjugação. Essa aqui é a diferença. Bom, direito, né? A Lei Maria da Penha estabelece 3 diretrizes, pessoal. 3 diretrizes, ou seja, formas, como a gente vai ter como vai cuidar ali da vítima, tá? Na questão de violência doméstica familiar. E de forma resumida aqui, né? O primeiro seria no atendimento peculiar, na salvaguarda da integridade física. A segunda forma aqui seria na questão de afastar a pessoa, não deixar que ela tenha o contato direto, né, tanto ela quanto as testemunhas, não tenham contato direto com os investigados ou suspeitos, tá? E a terceira aqui seria a não revitimização, tá? Seria isso. Segundo a Constituição do Estado, né? Constituição do Estado, quais são os princípios da administração pública? Limpe, né? E aí a gente tem mais o interesse público, a razoabilidade, finalidade e a motivação. Limpe, o M do limpe, pessoal, é moralidade. Tá? Então, seriam essas, respondeu perfeitamente. É correto afirmar que o uso de documento falso é um crime remetido? Sim, ele remete a outros crimes. Tá? Então, por isso que é remetido. Por exemplo, ali, todos os crimes dos artigos do 297 ao 302, né, que tratam de várias formas ali de falsificação de documentos, tá bom? Ele vai remeter isso aí. Bom, se determinada essa questão aqui ficou meio ruim. Se determinada prova for considerada ilícita, também deverá ser desentranhada do processo. Ela deverá ser desentranhada do processo. Ok. Né? Teoria dos frutos da árvore envenenada. Mas as peças, como a denúncia, também deverão ser desentranhadas? Não. Tá? As peças não são provas. As peças, elas são peças processuais. Eu não posso desentranhar. Eu entendi, tipo assim, qual que era a consequência da prova ilícita. Eu entendi a sua resposta e eu te pontuei. Tá? Eu te pontuei. Porque você explicou de uma forma que deu para pontuar. Tá? Eu entendi como você respondeu e você trouxe ali todo o embasamento para sua resposta. Mas você não chegou no X da questão, tá bom? Sim. Uhum. As peças processuais em si não devem ser desentranhadas, mesmo que elas façam referência. Por exemplo, assim, a movimentação processual, ela está referindo à prova ilícita, mas a movimentação teve. Então, eu não posso desentranhar eu vou desentranhar tudo que dá prova ilícita em si, tá bom? Mas as peças do processo, não. Perfeito. Tá? Eu esqueci de colocar também.
Criminologia. Tá. Criminologia. Chegamos aqui, né? Ao lidar com vítimas, você como policial. Gente, todo mundo, quando pergunta sobre revitimização, fala em respeito, né? Óbvio. Mas vamos falar assim sobre tratamento humanizado, ser sensível à vítima. Vamos evitar a revitimização, né? Porque como que é utilizado os conceitos da vitimologia? Evitando a revitimização. Vamos fazer uma escuta qualificada. Vamos respeitar o tempo da vítima. Mas não ficar só no, vou respeitar a vítima, vou respeitar a vítima, vou respeitar a vítima. Isso a gente espera que todos os policiais respeitem as vítimas, principalmente as vítimas, né? Mas ele garantindo o sigilo, a condução do atendimento, ser empático, tá? Acolhendo a vítima. Você respondeu corretamente. E aqui eu perguntei sobre autores que fundamentam a criminologia do conflito, né? E você citou a Rosa Delorme, né? Foi longe, tá? Não, mas o ponto é porque assim, depois que eu respondi, eu não entendi se era assim a criminologia do conflito ou se era tipo assim qualquer autor de tese da criminologia do conflito. Eu pedi autores que fundamentam, entendeu? Aí morou o erro. Porque a Rosa Delorme, né, ela fala sobre a questão de identidade, né, a identidade criminológica própria de certas regiões, adaptadas ali às realidades específicas, tá? Então, ela fala mais a questão do desenvolvimento de uma criminologia crítica e contextualizada na América Latina, tá? Mas assim, cara, se fala ela, o examinador talvez não aceite. Vá no padrão. Criminologia do conflito, a primeira pessoa que você deve estar na boca é o Marx, né? Karl Marx. Putz, verdade. É que eu lembrei do Becker, mas do outro eu não lembrei. E o Erwin Goffman. Vai lembrar de Gorfali na hora, vai lembrar dele. Sim. E se você não citar o primeiro nome, não tem problema. Você fala assim, tem o Becker e o Goffman, né? Tipo, vai demonstrar que você sabe, você vai perder um pontozinho ali, mas não vai errar. Beleza. Vamos lá. Investigador de polícia, ele percebe que alguns grupos são mais abordados e criminalizados que outros, como a criminologia do conflito explica a seletividade. Isso é um fácil, batida, né? Criminologia do conflito. Como tem essa seletividade? Bom, as normas já são criadas por pessoas que estão ali, mas, digamos, que são pessoas por grupos dominantes. E esses grupos dominantes, eles acabam escolhendo, né, como vão ser as regras. Então, a seletividade penal, ela ocorre porque as forças de segurança pública, o sistema judiciário, todas as regras, eles acabam tendendo a direcionar as ações para grupos marginalizados. Então, enquanto condutas ilícitas de alguns grupos privilegiados acabam sendo meio que minimizados, ignorados, né? E essa seletividade vai reforçar a desigualdade e a criminalização desses setores da sociedade. Beleza, pessoal? Bom, explique qual a relação entre mídia e crime na criminologia cultural. Porra, esses dias você mandou essa dúvida, né? Eu te mandei um áudio explicando. Quando chegou nessa pergunta para você, eu falei, porra, mas eu pensei que você tinha feito ontem. Eu mandei um áudio para você ontem, falando mais ou menos a mesma coisa, né? Então, cara, se você errasse essa pergunta, eu ia falar, Vitor, você tem um problema, porque tem 2 dias que eu falei para você sobre a sua dúvida, respondendo essa questão. Literalmente, né? Mas agora eu vou falar para todo mundo. Gente, fala mídia, criminologia cultural, a mídia influencia as pessoas. Né? A criminologia cultural, ela vai analisar como que o crime, a gente tem o fator social e o fator crime, né? Como que o crime e a criminologia influenciam em determinadas culturas, determinados grupos de pessoas, né? Então, a mídia, ela vai influenciar essa percepção pública, essa percepção dessa cultura. Tanto que a mídia em cada país é um pouco diferente. E essa mídia diferente em cada país, né, ela meio que promove essas narrativas para esses grupos de pessoas. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? Podem fazer joinha, ou joinha para baixo, joinha para cima, então beleza. E, Vitor, você foi muito bem aqui, né? Vamos lá, passar sua nota aqui. Você ficou com 81,67%. Tá? Muito bom mesmo. Beleza? Parabéns. Sempre dando... Você fala muito bem, tá? Fala tranquilo. Você convence o examinador. Mesmo questãozinha ali meio que, né? Que deu para baixo ali, eu considerei coisas, tá? Muito bom. Parabéns. Obrigado. Vamos lá. Antônio. Antônio, primeira coisa, cara. Eu até pensei, eu ia te cortar ali, só que era sempre na última pergunta da disciplina, eu falei, deixa quieto, né? Tá? Mas você fez isso 2 ou 3 vezes, você começou a responder, e aí você pediu um tempo para formular a sua resposta. Peça um tempo, formule a sua resposta, então responda. Responda depois. Tá? Mas formule antes de responder. Começamos aqui com português. Deixa eu já colocar a nota aqui. Português. Porque chovia intensamente
os campos se alagaram. O advérbio intensamente, ele modifica o verbo chovia. Ele não é bem uma proporção, né? A proporção é um pouco mais, um pouco menos. Intensidade. Qual a intensidade? Tá bom? Proporção. Proporcionalmente falando. Choveu bastante. Choveu pouco. Choveu 1/3 do que choveu ontem. Aí eu tô fazendo uma proporção. Tá bom? Intensidade. Um advérbio de intensidade. É que advérbio tem tanto que você nem... Exatamente. Advérbio é foda. Eu falo, advérbio é foda. Qual o significado de ubiquidade? Cara, essa aqui encerrou as duas. Ubiquidade, ele não é mais de um sentido. É a capacidade de estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Ubiquidade? Eu nunca ouvi essa palavra aí. Claro que ouviu. Luta. Teoria lugar do crime. Ubiquidade. Luta. Tá? Inefável. Eu perguntei várias vezes que você falou indestrutível, mas ele é indescritível. E aí eu fiquei, será que ele falou indescritível? Como que é a palavra mesmo que ele me perguntou? Inefável. Inefável. Tá? Eu confundi professor, eu vacilei aqui, eu deixei meu áudio baixo, eu escutei indelével. Aí eu fiquei com vergonha de... Aí o que você faz nesse caso? Escutei errado. Aí você fala, claro, excelência, indelével. Eu entendi indelével. Mas indelével não é indestrutível. Indelével é que não tem nível, que é, né, aquilo que está ao mesmo nível, tá bom? Mas vamos lá. Ele seria algo que não se pode nomear ou descrever em razão da sua natureza. É algo que é muito... Indelével é indestrutível também, viu? Indelével é indestrutível? É verdade. Indelével é indestrutível. Até porque quando você colocar uma placa indelével, porque ela não pode sair. Perfeito. Tá? Isso que eu entendi na hora. Ótimo. Então tá. Como se escreve pagar na primeira pessoa do singular do presente indicativo, né? Pago. Ótimo. Na frase, o réu respondeu, não sou culpado. 2 pontos. O réu respondeu e ponto final. Tá? Perfeito. Direito. Em que consiste o princípio da atualidade de serviços públicos? Você enrolou bastante aqui, mas basicamente atualidade quer dizer a modernidade das técnicas. Você quer entregar algo moderno para a sociedade, atualizado em relação às técnicas, equipamentos, instalações, tá bom? Você falou sobre parâmetro para trazer soluções atuais, melhorar a eficiência, o desempenho, ok, tá? Mas não é 100% certo. Eu tenho que falar da modernidade, da atualização das coisas com relação não só a trazer soluções... Em termos de tecnologia? Seria em termos de tecnologia, de modernidade, técnicas de equipamentos, de instalações, de expansão do serviço, de, por exemplo, o Gov hoje tem aplicativo, você consegue fazer assinatura digital, tá sempre se modernizando, tá bom? Bom, em que consiste a transgressão de usura em qualquer de suas formas, né? E aí seria uma falta grave, tá? A transgressão é uma falta grave de você simplesmente, né, se envolver ali em agiotagem. Perfeito. Agora, o crime de tráfico de pessoas exige dolo com finalidades específicas. A pessoa trafica pessoas, né, para algumas finalidades específicas. Eu falei só. Oi? A questão questão sexual, tráfico de drogas. Não, falou para fins comerciais, para transplante e análogo à escravidão ou servidão, né? Aí tem submissão a condições análogas de escravas, a gente tem submissão para esse tipo de servidão e para remoção de órgãos, tecidos ou partes de corpos. Isso aí. Aplica a Lei 9.099 nos crimes contra os idosos? Aqui a gente tem uma questão, pessoal, que é o seguinte, tá? A Lei 9.000, daí a sua resposta foi extremamente crua, mesmo se você tivesse acertado, eu nunca daria 10 para a resposta sim, pode aplicar, né? Para todos os crimes, não para todos os crimes, né? Aqui foi muito vago, tá? Aqui você tentou fugir da raia, tá? Mas aqui não colou. Qual que é a resposta? Sim, ela aplica, tá? Mas é o seguinte, para os crimes do Estatuto do Idoso, com pena máxima de até 4 anos, eu vou aplicar o rito sumaríssimo, sem a concessão de um benefício que vai despenalizar ali ao autor do crime. Beleza? Então, o STF, ele excluiu essa possibilidade de aplicação de medidas despenalizadoras, como a transação penal, suspensão condicional do processo, para os crimes do Estatuto do Idoso. Perfeito? Sim. Então tá. Jogando sua nota também.
Isso. Tá. Criminologia. Na posição do investigador... Oi? Eu fui criminologia, nossa. Assim, ó, olha aqui, ó, na posição do investigador, né, como abordar os crimes de ódio contra a comunidade LGBTQIA+, e QIAPN+, né, considerando a criminologia queer. O que o examinador queria com essa pergunta aqui? Ele queria que vocês falassem sobre a criminologia queer, o que ela é, né, e tal. A criminologia queer, ela propõe uma abordagem que tem uma abordagem mais sensível e crítica ao sistema penal. Então, ela vai considerar que os crimes de ódio contra essa comunidade, eles são geralmente subnotificados e vão ser tratados por que eles são tratados com negligência. Então, o investigador, ele deve garantir ali o quê? Um atendimento mais humanizado. Gente, fala humanizado. Quando falou disso, fala tratamento mais humanizado, né? Evitar qualquer tipo de preconceito institucional. Conduzir a investigação com total imparcialidade, né? Ou seja, eu tenho que considerar o contexto social e histórico da marginalização dessa população. Então, eu preciso buscar ali medidas de proteção efetivas para evitar as novas vitimizações. Não apenas as novas revitimizações, vitimização secundária, terciária, mas principalmente as novas vitimizações primárias. E evitar que ocorra a subnotificação de crimes contra essas pessoas, porque elas acabam não notificando por conta do preconceito que elas sofrem na delegacia. Tá? Aí você ficou muito no respeito, acho que foi umas 10 vezes respeito. Tá? Por isso que eu tirei aquele puxão de orelha. Daí no final você falou, né? Mas depois do puxão de orelha que eu te dei, falei, tá, respeito, eu quero que você trate todo mundo com respeito. Tá, gente? Falar respeito não é uma boa resposta. É clichê. Por sinal, é uma péssima resposta. Você vai ter que tratar todo mundo com respeito. Falou, respeito não é a resposta que se dê em criminologia. Você tem que falar sempre falar com humanização. Claro, tratar com respeito, ok, mas não que seja a sua resposta principal, tá? Beleza, gente? Não é que eu, não utilize respeito. Não, pode utilizar, mas não utilizar ela como principal. Vamos lá. De qual maneira o conceito interdisciplinar na criminologia vai auxiliar no esclarecimento de crimes complexos? Assim, Antônio, a sua resposta foi correta, mas ela não foi boa o suficiente. Porque você começou, por exemplo, na psicanálise, não sei o que, ela vai auxiliar no perfilamento. Ok. Só que a minha pergunta principal foi qual maneira o conceito interdisciplinar vai auxiliar no esclarecimento. Você começou ruim e foi bem no final. O seu conceito foi correto, só que você precisa começar a resposta já na veia, já dando a resposta. Falando sobre a interdisciplinaridade. Posso fazer uma crítica? Pode. Em nome de todos os alunos? Por favor. Todo mundo nervoso. Claro que todo mundo nervoso. As coisas não vêm assim como eu sei. Facilidade que o senhor expõe. Obviamente. O que você faz assim, pessoal? Você vai falar assim, As palavras somem, você não sabe para onde elas vão. Mas eu tirei certa resposta, 100% certa, tá? Porque, falou de interdisciplinaridade, você vai, interdisciplinaridade. Você tem que pegar sempre uma palavra aqui da pergunta e utilizar ela como base para você. Interdisciplinaridade são que eu vou utilizar mais disciplinas dentro da criminologia, né? Silêncio, no contexto da interdisciplinaridade, essa possibilidade ela vai contribuir para esclarecimento dos crimes, para integrar ali os conhecimentos de várias áreas. Por exemplo, na psicanálise. E aí, continuar. Tá? Mas, boa resposta. Só disse o comecinho ali, porque o começo eu fiquei meio perdido. Eu falei, tá, né? Ele vai responder o que eu quis dizer ali ou não. E aí depois você fez assim uma rampinha, né? Ótimo. O racismo institucional, como ele impacta negativamente na... Cadê? Não, antes disso. A crítica feita na globalização em relação à expansão de crimes ambientais. Cara, essa é a sua resposta que foi insatisfatória. Você falou da globalização, ótimo. E só. Mas você não falou sobre crimes ambientais. As duas últimas perguntas eu não escutei direito, fiquei com vergonha, ou melhor, medo de perguntar de novo. Tudo bem. Você falou da globalização, mas não falou dos crimes ambientais. A globalização, realmente, ela tem uma expansão dos crimes, ela tem uma expansão do conhecimento. Então, ela também tem a expansão dos crimes ambientais, porque ele vai facilitar as coisas, vai facilitar a exploração ilegal dos recursos naturais, vai aumentar a demanda por esses produtos, tá? Então, ela vai incentivar o deslocamento das pessoas para que elas cometam esses crimes, e ela vai acabar facilitando, ou seja, promovendo uma legislação mais permissiva. E vai falar assim, vamos deixar tudo, tá? Como o racismo institucional impacta negativamente na justiça criminal? E aqui você falou da vitimização secundária, rotulação, né? Ele vai promover aqui, né, mais uma questão de seletividade penal contra esses grupos racializados, tá? Ele vai ter mais
vai ser promovido por ações discriminatórias, por condenações mais severas das pessoas negras, né, e um menor acesso também delas para a justiça em si. Tá? Então, ela vai perpetuar a desigualdade racial, vai enfraquecer a confiança da população no sistema de justiça. Mas não é só, né? Porque eu falei na justiça, negativamente na justiça criminal, não só no atendimento ali. Ok, tem um pouco de vitimização secundária, mas essa resposta me parece que não coadunou muito com a pergunta. Tá bom, Antônio? Então, beleza. Com isso, teria sido aprovado hoje também, apesar dos apesares, conseguiu 68,33%. Parabéns. Só cuidado com os no meio da frase. Cuidado para não começar a resposta e aí pedir um tempo. Tá? Tenta aí, continue direto. Beleza? Ótimo. Seguindo, parabéns. Lucas. Vamos lá, Lucas. Português. Inexorável. Algo durável, que não se perde, né? Na verdade, é algo que não pode ser alterado, que ele não pode ser impedido, que ele é implacável, inexorável, né? Não bem algo bem durável, assim, tipo... eu não sei, eu não diria que não se perde, né? Não pode ser alterado. Sei lá, eu não dei essa resposta. Pra mim, não é isso, tá bom? Pode ser que o examinador lá na hora, ele pensa assim também, tipo, ele vê, não, tá, cabe, ou então ele vai ver, não. Não ficou... Ok. Agora, o prever, presente indicativo. Eu prevejo, tu prevês, ele prevê. Nós prevemos, vós prevedes. Eles preveem. Aí você errou aqui o... Nós prevamos, vós prevê, né? Beleza? Qual é a regra de acentuação da proparoxítona? Essa aqui você colou as placas, né? Nossa, depende das outras já. Você colou as placas, nossa, bonito. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Essa é a regra. Não precisa falar que a regra da sua situação é que as palavras com a antepenúltima sílaba tônica devem ser... Nossa, você colou as placas. Você respondeu correto, ok, mas colou as placas e você lançou um todas as palavras com a antepenúltima sílaba tônica é acentuada, né? Aí o acentuada. Nossa Senhora. Tá? O ladrão me roubou, sujeito muito fácil a questão aqui, né? O ladrão, sujeito simples, tá? Tá aqui a nota. Noções de direito. Essa questão aqui é questão difícil. Por qual crime responde o empresário? Que ele vai convencer o servidor público a desviar a verba pública e receber uma parte desse dinheiro desviado. Esse aqui, ele vai responder, né? Tipo, o empresário que vai fazer isso, ele vai responder pelo crime de peculato em concurso de pessoas. Tá? E o servidor público também vai responder pelo peculato. Tá? Vai responder peculato em concurso e o servidor peculato. Tá? Essa eu não ouvi direito essa resposta, eu estava pensando em português, mas eu acho que eu tenho respondido igual também. Tudo bem. Mas só, ele vai convencer o servidor. O servidor vai fazer aquilo, não é ele. Ele vai convencer. Entendeu? Ele não vai oferecer algo para o servidor. Ele fala assim, te dou isso para você me aliviar. Olha a diferença. Ele vai falar assim, cara, o que você acha? Aquela grana que você guarda ali e pega dos bandidos, o que você acha de pegar essa grana pra gente? E o cara, é uma boa ideia. Mas eu não tô dando nada aí pra ele em troca. Eu só dei a ideia. Entendeu? O policial que revelar dolosamente segredos e tal, né? Demissão ao bem de serviço público, tá? E a autoexecutoriedade dos atos administrativos aqui, ela pode ser considerada uma expressão. Ela é uma manifestação da supremacia do interesse público. Autoexecutoriedade dos atos, tá bom? Todo grupo vulnerável é uma minoria? Não. Olha só, as mulheres, elas são a maior população do Brasil. Elas não são minorias. Ela não é necessariamente uma minoria em questão de quantidade. Ela é uma minoria na questão de vulnerabilidade. Então, nem todo grupo vulnerável é uma minoria. A vulnerabilidade é uma condição de fragilidade, um risco aumentado por conta de vários fatores. Tá? E vocês já devem estar cansados de ouvir esses fatores, né? Tá? Agora, a minoria, a gente pode expressar ela em quantidade de vulnerabilidade, né? De ser ali uma minoria por ser vulnerável, mas uma expressão numérica, né? E aí, não dá pra gente associar sempre as coisas. Ótimo. Foi bem aqui em direito também. Deu uma tremida ali e tal, né? Segurança. Tudo bem. Bom, exemplo de reação punitiva ao fenômeno criminal. Prisão, ok. Tá. Assim, mas a gente pode aumentar um pouquinho, né? Endurecimento das penas, tá? Aqui poderia argumentar um pouco mais, tá? Tipo, vou aumentar ali qual que é a pena para determinado delito. Não é só a prisão, né?
tá? Até porque tem delitos que não tem prisão. Beleza? Um exemplo de aplicação prática da criminologia clínica. É isso aí. Eu vou avaliar o preso ali num regime semiaberto para determinar ali sua aptidão para progressão de pena e reintegração social. Isso aqui é uma aplicação prática real. Tá? Então, através de alguns exames psicológicos, entrevistas, né, análise histórica do condenado. A sua resposta precisava enfatizar um pouco mais sobre isso, essa questão de exames psicológicos, sobre as entrevistas, sobre a análise do histórico dele em si, tá? Sobre ver se ele tem alguma dependência química, tá? Então, eu tirei um pontinho seu aqui nisso por conta disso. Para Durkheim, né, explicar o crime para Durkheim dentro da criminologia do consenso. Para ele, o crime é um fenômeno social. Ele, querendo ou não, ele é inevitável. Ele vai estar em todas as sociedades. Ele argumentava que o crime ele tem uma função social porque ele permite a reafirmação das normas coletivas. Ou seja, quando o crime é punido, quando o crime acontece, ele vai influenciar as mudanças legislativas. Vai influenciar que a sociedade se una para combater aquele crime. Então, o crime é um desvio da norma. Mas esse acontecimento ele pode ser punido. E essa punição vai reforçar os valores que são compartilhados pelo grupo. Bom, sua explicação, ela faltou um pouco de sequenciamento, de fluidez. Gente, lembrando que a prova oral, ela avalia essa capacidade de argumentação, de conexão lógica entre as palavras. Então, não adianta só trazer uma resposta correta, como foi a sua, e falar que, beleza, tá certo, 100%, não tem como. Porque, na verdade, assim, quando você falou de um autor, até eu raciocinar e pensar qual que é, eu já fiquei nervoso, já falei que eu lembrava na hora ali. Então, tudo bem. Vamos lá. Como o crime organizado influencia a estabilidade social? Enfraquecimento das instituições públicas. Basicamente isso. Aqui a sua resposta foi correta. E, pessoal, essas desculpas de vocês aí é o seguinte: eu não quero saber se o pato é macho, eu só quero o ovo, foda-se se vocês estão ansiosos ou não. A prova é daqui a pouco. Eu não quero saber se não ouviu a pergunta. Pede pra eu repetir, caralho. É só pra dar uma pressãozinha aqui mesmo vocês. Lucas, teria sido aprovado, tá? Lucas e Antônio, né? E a Fernanda também estão tendo excelente evolução, né? Todos passaram aqui. Hoje todo mundo foi aprovado. Lucas 74,17%, né? Antônio 68,33%. Vitor com 81,67%. A Fernanda 72,5%. Pessoal, vocês estão muito bem. O nível de vocês está altíssimo. Está altíssimo. Eu tenho certeza que vocês vão ser aprovados. Eu tenho certeza. É só chegar lá, respirar e responder conforme é perguntado. Tá bom? Pessoal, eu agradeço a presença de vocês aqui agora. Eu vou pedir que quem tiver dúvida, por favor, me manda um áudio no WhatsApp, porque eu vou precisar desconectar já, porque quase 2 horas aqui já. Hoje foi longo, né? Tá bom? Então eu vou pedir... Mas alguém vamos lá, vamos deixar aberto. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa? Vai, pode falar. Porque às vezes alguém tem, precisa resolver meio logo também, né? Eu tenho, mas eu mando pra você depois, a gente conversa. Então fechou, porque eu preciso pegar meu cachorro também, ele tá lá tá quase 1 hora já me esperando, eu preciso buscar ele, foi tosar e tudo mais, eu vou precisar ir lá agora, tá bom? Gente, mas eu agradeço de coração a presença de vocês. Bom, vocês ainda tem... Pessoal, a Fernanda e o Vitor vão fazer pra semana que vem, dia 27, né? 7 dias, pessoal, 7 dias. Ótimo, né? Vamos tá aí na expectativa, nós estamos na expectativa de vocês, tá? Na torcida. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me chamar. Espero que consigam fazer bancas comigo na semana que vem. Vou tentar marcar todas para segunda e terça. Eu vou tentar fazer, professor. As minhas serão todas a segunda e terça, tá? Ótimo. E para tentar agilizar, porque eu sei que as provas estão começando a acontecer, então não adianta eu já tudo pro final da semana, sendo que aí vocês vão perder esse diapasão aí. Fechou? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.